eu me senti muito honrado de ser convidado para poder falar com vocês e passar um pouco da experiência, né, do que eu já conheço da Seishonoye. E eu gostaria de passar assim, desde o tempo que eu comecei. Eu conheci a Seishonoye, eu tinha 22 anos, né? E eu nasci aqui na minha família. Meu pai era baiano e minha mãe é portuguesa, aqui de São Paulo, né? E nós nascemos aqui no Ipiranga. E depois do Ipiranga a gente mudou aqui para o Jardim da Saúde, aqui perto, aqui na casa do Thiago Pereira, né? E eu gostaria de passar assim as fases que eu fui conhecendo e como eu estou me sentindo até agora, estudando, até chegando a estudar um pouco do Kojiki e entendendo a importância do imperador no Japão, né? Então, eu gostaria de começar explicando que em 82, com 22 anos, eu conheci a Seishonoye através da minha namorada, e o pai e a mãe. O pai dela e a mãe dela pediram orientação na Seishonoye, falaram com o professor Oswaldo, isso em 1978. E ele estava querendo montar um negócio, e ele foi orientado, ele estava até querendo montar um outro tipo de negócio, e ele foi orientado pelo professor a montar um restaurante, que é o restaurante Bacalhau do Porto, que tem aqui no Ipiranga, aqui, que é já hoje famoso, né? Até hoje não é famoso ainda, né? Então ele foi muito bem orientado justamente pela Seishonoye, né? E então ele montou o restaurante, e quando eu comecei a namorar, ela me trouxe, eu comecei a conhecer a Seishonoye. No começo foi um pouco assim, complicado, né? Porque ser brasileiro, né? E vai lá na Seishonoye, mas aos pouquinhos eu fui, com o passar da minha vida, dos acontecimentos que foram marcantes para mim, dentro da Seishonoye eu fui conseguindo entender um pouco a vida, porque que a vida acontece algumas coisas na vida da gente que a gente é obrigado a passar, né? Então, assim, em 82 eu conheci logo a Seishonoye e comecei a frequentar, e depois eu passei o primeiro teste em 84. Nossa família eram 5 irmãos, e em 84 faleceu um irmão meu, uma vítima de assalto, né? Ele estava com 21 anos. E a gente fica revoltado, né? Por que acontece essas coisas, né? Você fala, poxa, tanta gente que está aí, e acontece isso em quem trabalha, quem não, a gente acha que não é para acontecer, porque a gente está olhando por lá do fenômeno, né? Então a gente, nesse meio tempo aí, a gente veio buscar explicação, fiz muita orientação também, e vou falar que não foi fácil entender, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Isso em 84. Depois de 84, 86 eu casei, tive filho, né? Minha filha nasceu em 88, e aí quando você casa, tem filho, você sempre dá uma afastada, né? E eu sempre trabalhando, né? A nossa fábrica hoje é em Vinhedo, mas nós mudamos para lá em 84. Nossa firma é aqui na Via Anchieta, chama Anchieta também. E a gente sempre nasceu por aqui, então tinha essa facilidade que estava sempre perto da sede, né? A sede, perto do professor ali, do professor Oswaldo, né? Então aí nós mudamos para Vinhedo em 84, aconteceu a tragédia com o meu irmão em 84, né? Que o dele foi no final do ano. E mesmo eu estando lá, eu trabalhava de segunda a sexta-feira na fábrica, e fim de semana eu vinha no restaurante. Então eu trabalho de domingo a domingo, né? Mas é uma coisa assim, quando você faz o que você gosta, a gente não cansa, né? E ainda tinha tempo para ir no seminário, fui muito seminário de jovens, seminário de casais, seminário de empresário, Kenro, e cada fase da vida que a gente ia passando por alguns testes, né? A gente ia mais se dedicando ao movimento, né? Kenro, a gente faz uma limpeza, né? Quando você vai fazer Kenro, acho que ele é uma autolimpeza para a gente mesmo, né? E a gente aprende na Seishonoye coisa que nós aqui ocidentais não aprendemos, né? Antepassado, que é agradecer a tudo, né? Mesmo as dificuldades que vem pra gente, a gente agradecer. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, né? Você fala, por que vem essa dificuldade pra gente? É uma escola, né? E no caminho da minha vida, eu passei por algumas religiões. No começo, católico, né?
passei por espírita e depois na Seixonoe eu encontrei resposta para tudo, né? Para doença, para prosperidade, para harmonia no lar, né? Eu acho que sim, fiquei, porque para mim é a religião mais completa, né? Então, além de eu ficar, eu fui entendendo que a gente, além de vir no movimento, você tem que se dedicar um pouco, né? Porque é fácil a gente, numa época quando eu era mais novo, acontece alguma coisa, você vem, vai no seminário, sai melhor, aí você esquece. Aí você espera, né? Aí vem uma dificuldade, aí você corre lá de novo, né? Aí vai lá, fica melhorzinho um pouco e tal. Isso aí, eu brinco, né? Como meu pai era baiano, então a gente tem cabeça dura, né? Demora para entrar na cabeça da gente, né? E a gente acha assim, né? Vai lá e aí pega um pouco daquela vibração, né? A gente sai todo animado, e aí volta pro dia a dia, e aí, com o passar do tempo, você volta a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo antes, né? E aí vem alguma coisa que mexe com você, né? Então, essa parte da família e filhos, você fica um pouco desligado, né? E você fica envolvido, e aí afasta um pouquinho, né? Então, em 86 nasceu minha filha, 88 nasceu minha filha, 90 nasceu o outro filho, né? Eu tenho um casal, né? A menina hoje tem 30 e o menino tem 29, né? Então, essa época aí eu andei um pouquinho afastado, né? E um pouquinho antes de 89, meu filho nasceu em 90, mas em 89 faleceu outro irmão meu. Um outro irmão meu com 32 anos, ele suicidou. E foi complicado também, porque que ele era uma pessoa, ele era formado em direito, falava inglês, alemão, um cara com 2 filhas, um de 4, um de 2, e porque estava separando da esposa, cometeu suicídio, né? E aí também, por que isso, né? Porque se a gente tá rezando e tal... Bom, na minha família, o único que selecionei sou eu. Meu pai é católico, minha mãe, meu pai já faleceu, e minha irmã é espírita, e o outro meu irmão, ele é católico, mas todo mundo aqui no Brasil que nasceu é católico, né? Mas nem vai na igreja, não. Então a função de rezar lá em casa sempre era minha mesmo, né? E queria entender por que essas coisas acontecem, né? Nessa época aí, eu sempre trabalhei com meu pai, desde os 10 anos de idade, eu trabalhei com meu pai na parte de pneu, na recalchutagem. Meu pai tem uma recalchutagem, né? Que era aqui na Anchieta. E sempre trabalhei com ele. E nessa época, em 89, ele colocou uma pessoa para trabalhar com a gente. Era eu, meus 3 irmãos, né? Meu pai e minha mãe. E essa pessoa começou a fazer uma desarmonia muito grande lá. E eu conversei com meu pai, ele não queria entender, acabei saindo da firma e fiquei só no restaurante. Então, 2 anos da minha vida eu fiquei trabalhando no restaurante. Tem a vergueiro aqui, do bacalhau, e montamos um outro bacalhau lá no aeroporto. Eu ficava lá naquele do aeroporto ali, no Jumbo, até do Jumbo Aeroporto, vocês lembram desse restaurante? Então eu ficava lá. E nessa época foi que o meu irmão, esse meu irmão, ele que se suicidou, ele me passou e ele falou assim para mim, antes de acontecer isso aí, que eu também nem imaginava que ia acontecer, né? Ele falou assim para mim: como é que você tem coragem de sair de um lugar grande, que a firma do meu pai já estava grande, e vir para trabalhar aqui no restaurante pequeno, ficar aqui, né? Eu falei para ele, para mim é porque eu estou feliz. Então não era o dinheiro, não era condição material que ia fazer eu feliz. O que estava me fazendo feliz é porque eu estava fazendo o que eu queria, e eu tinha harmonia. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar onde você não tem harmonia, né? Então, e aí ele estava separando da esposa, ele não me comentou nada, e aí depois de uns dias, aconteceu de ele fazer esse ato aí, né? Complicado, que se pra gente que é irmão é difícil, né? Agora imagina para um pai e a mãe, né? Pai e mãe, já tinha perdido um, perdeu 2, né? E aí eu fui me dedicando mais lá na Seixonoe, no trabalho, me dedicando também. Nessas indas e vindas, fazendo seminário, eu fui entendendo que é fácil você ir buscar, né? Mas o que a gente tem que fazer, como o professor Abi disse, é passar para os outros, né? Acho que não tem felicidade maior do que você dar um depoimento ou ajudar alguém e aquilo fazer uma diferença na vida das pessoas, né? Como eu falei, várias vezes eu tive nos seminários,
encontro da prosperidade também, e recebi também muita orientação lá, muita inspiração das pessoas que vieram falar, né? E eu acho importante isso quando a gente está no movimento, que as pessoas vêm dar um relato, né? Vêm falar do que está acontecendo. Às vezes, uma coisa pequena para ela vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que veio aqui escutar, né? Então, a gente, quando faz atividade, a gente sempre pede para o pessoal dar relato. Bom, depois dessa passagem com o meu irmão aí, eu fiz muita orientação com o professor, né? Essa parte do suicídio, né? Aí eu vim em busca mais da parte espiritual, por que estava acontecendo esse tipo de coisa, né, na minha família. Só para vocês entenderem, a família do meu pai era baiana, né? A família é muito grande. E aconteceram algumas fatalidades na família. Por exemplo, a gente perdeu uma tia no Joelma, que foi um incêndio que teve, né? E eu perdi uma outra tia que também ela estava no sanatório e ela foi asfixiada dentro do sanatório. Teve um outro tio com câncer, outro meu irmão suicídio, outro meu irmão assalto. Então é excesso de karma, né? Então a gente vai entender que tinha alguma coisa errada, né? Porque tanta coisa acontecendo na nossa família, né? Então aí eu comecei a entender um pouco que a gente tinha que fazer esse trabalho do culto antepassados, né? Que essa é a minha função hoje, de passar para vocês o que eu senti e o que eu faço até hoje, né? E dali para frente eu comecei a fazer o culto. Me lembro que na época eu comecei a fazer, faleceu a avó da minha esposa, né? Mais ou menos no ano de 99, por ali. E eu lembro que ela faleceu, uma pessoa muito querida, e fizemos o culto, e eu acompanhava lá no Roso, na festividade, né? E engraçado porque naquela época era muita gente falando os nomes, né? E quando eu cheguei, eu escutei o nome dela no alto-falante, a pessoa evocando, né? Aquilo marcou muito, sabe? Todo ano eu fazia para meus antepassados, né? E o que aconteceu? Começou a dar uma estabilizada na nossa família, sabe? Porque família grande, geralmente tem muita briga, né? Desarmonia, essas coisas assim que é normal, né? E além da família dos outros parentes, né? Tem da minha família também. E na minha empresa, por exemplo, a nossa empresa é a empresa de pneus do meu pai. Depois nós compramos uma outra fábrica, que é bem maior que a nossa, que fabrica borracha. E nós tiramos lá de Guarulhos, montamos em Vinhedo e montamos outra firma em Araraquara. E a gente começava a trabalhar, e as máquinas, quando você estava dando uma melhorada, quebrava uma máquina, quebrava outra coisa. E isso começou a mudar com o culto. Eu senti que as coisas foram mais tranquilas, ficaram mais tranquilas. Mesmo porque o dono dessa fábrica, antes de ele morrer, ele era muito inteligente. E ele teve câncer na cabeça e morreu. E a fábrica ficou com a mulher. E a esposa colocou muita gente errada e acabaram com a empresa, né? Depois eu fiquei imaginando assim, falei, ele deve ter morrido revoltado, então eu vou fazer culto. E eu comecei a colocar o nome dele e as coisas começaram a se acalmar lá na fábrica, mesmo com a relação entre os funcionários e a minha família, né? Depois de eu ter conseguido colocar essa parte dos meus parentes, eu comecei a ver que eu comecei a colocar as pessoas que trabalhavam comigo, os familiares das pessoas que trabalhavam comigo, alguém que se relacionava, alguma pessoa que falecia, que tinha relação comigo. E isso aí foi sempre mudando para mim, foi me dando assim uma tranquilidade de vencer as dificuldades. Hoje, a gente já está há mais ou menos uns 8 anos, a firma só está crescendo. A gente nunca dependeu do governo, saber se ia mudar o governo, se sair Dilma, sair Temer, isso aí para a gente nunca fez diferença. A gente eu sempre acreditei que as coisas iam dar certo, então a gente está sempre investindo em equipamento novo, produto novo também. Eu fabrico pneu para empilhadeira, né?
pneu maciço de empilhadeira. E na época, no Brasil, não tinha esse produto. Quando o Collor abriu a importação, veio umas máquinas que tinha esse tipo de pneu, né? E eu olhei assim com o meu técnico, falei assim para ele, dá pra gente fazer isso aqui? Ele falou, dá. Eu falei, então vamos fazer, porque o nosso aqui ninguém vai querer mais. Porque a gente fabricava um tipo de pneu que para fabricar ia levar 3 dias.